O noivo fugiu na porta da igreja. Com outra, ela ouviu as palavras como se estivessem longe. As flores nas mãos tremiam, o vestido branco agora era uma prisão. A mãe chorava. Os convidados murmuravam. Ela correu, sozinha, rasgando véu, esperança e o coração. Mas no meio da praça, descalça, sem rumo, uma voz grave a interrompeu. Você não merece isso. Venha. Era ele. Um homem que ninguém esperava, mas que enxergou nela tudo o que os outros desprezaram. Curta se você já foi abandonada por quem prometeu ficar. Comente, você acredita que às vezes a dor abre caminho para o amor de verdade? O reflexo no espelho mostrava uma noiva perfeita. Helena ajustou pela milésima vez o véu de renda delicada, presente de sua avó, enquanto suas mãos tremiam levemente com a ansiedade do momento. 19 anos de sonhos convergiam para este dia, para este instante em que finalmente se tornaria a esposa de Ricardo. O vestido branco, comprado em suaves prestações ao longo de um ano, abraçava sua figura delicada como uma segunda pele. Pérolas discretas, as únicas joias que possuía, adornavam seu pescoço esguio. Seus longos cabelos castanhos haviam sido domados em um penteado elegante com pequenas flores brancas entrelaçadas entre as mechas. Você está linda, minha filha, sua mãe sussurrou, entrando no pequeno quarto da igreja onde Helena se preparava. Dona Marta enxugou uma lágrima furtiva, ajustando o próprio vestido azul claro, comprado especialmente para a ocasião. Helena sorriu, seu coração batendo como asas de beija-flor. Será que o Ricardo vai gostar, mãe? Como não gostaria? Você está perfeita, meu amor. O som de música começando a tocar na igreja fez o estômago de Helena dar uma volta completa. Era quase hora. Em minutos, estaria caminhando pelo corredor até seu futuro marido, o homem que conhecera há 2 anos na faculdade e que havia prometido amá-la para sempre. Dona Marta! Uma voz chamou da porta, fazendo ambas se virarem. Era Carla, a madrinha. E melhor amiga de Helena, ou deveria ser, algo em sua expressão fez o sangue de Helena gelar. Posso falar com a senhora um minuto? Helena observou sua mãe seguir Carla para fora do quarto, uma sensação estranha se instalando em seu peito. Voltou-se para o espelho, tentando afastar o pressentimento ruim que começava a se formar. Foi quando ouviu o primeiro soluço. O som, abafado, mas distintamente angustiado, veio através da porta. Helena aproximou-se lentamente, seu véu farfalhando suavemente atrás dela. Quando abriu a porta, a cena diante dela fez seu mundo começar a desmoronar. Sua mãe estava encostada na parede, um papel amassado em suas mãos trêmulas, lágrimas escorrendo por seu rosto. Carla havia desaparecido. Mãe! Helena chamou, sua voz mal saindo. O que houve? Dona Marta ergueu os olhos, e o que Helena viu neles a fez cambalear. Minha filha, cadê o Ricardo? Helena perguntou, embora já soubesse a resposta em algum lugar profundo de sua alma. Onde está a Carla? Ele deixou isto. Sua mãe estendeu o papel amassado, mal conseguindo segurar os soluços. Com dedos que mal obedeciam seus comandos, Helena desdobrou o bilhete. Helena, perdoe-me, mas não posso fazer isso. Não posso me casar com você sabendo que meu coração pertence a outra pessoa. Carla e eu nos apaixonamos e decidimos seguir nossos corações. Você merece alguém que te ame completamente. Ricardo! O mundo pareceu parar. O ar ficou denso, impossível de respirar. Helena olhou para o papel em suas mãos, para as palavras que destruíam não apenas seu casamento, mas toda sua fé no amor. Ricardo e Carla, seu noivo e sua melhor amiga. O som dos murmúrios começou a chegar até ela. Os convidados na igreja, provavelmente já percebendo que algo estava errado. O organista havia parado de tocar. Filha, sua mãe tentou se aproximar, mas Helena recuou.
Sem pensar, sem planejar, ela começou a correr. Seus saltos batiam no piso de pedra do corredor lateral da igreja, ecoando como um tambor fúnebre. Ouviu vozes chamando seu nome, mas não parou. Atravessou as portas laterais e saiu para a rua. O sol da tarde de São Paulo atingindo seus olhos com força cruel. Pessoas na calçada pararam para olhar. Uma noiva em fuga era um espetáculo e, tanto, alguém sacou um celular, começando a filmar. Outro apontou, sussurrando. Helena continuou correndo, seus pés começando a doer nos sapatos delicados, seu véu se soltando e voando atrás dela como uma bandeira de rendição. Em algum momento, kicked off seus sapatos, deixando-os para trás, na calçada. O asfalto quente machucava seus pés descalços, mas a dor física era bem-vinda. Qualquer coisa para distrair da agonia que dilacerava seu peito. Virou uma esquina, depois outra, sem direção, sem propósito. Seu vestido antes, imaculado, agora estava sujo na barra, rasgado em alguns pontos. Mechas de cabelo se soltavam do penteado elaborado, as flores brancas caindo como lágrimas pelo caminho. Finalmente, seus pés a levaram até a praça central. Suas pernas, exaustas, cederam, e ela desabou em um dos bancos de pedra. Foi só então que permitiu que as lágrimas viessem, não em soluços dramáticos, mas em um choro silencioso e devastador. Como não havia percebido? Como não tinha visto os sinais? Todas aquelas reuniões para planejar o casamento, todas as vezes que Ricardo e Carla haviam sumido juntos para resolver detalhes, sua ingenuidade agora parecia grotesca. Tinha guardado sua virgindade, seu primeiro beijo de verdade, tudo para o homem que havia prometido ser seu para sempre, e ele a havia traído com sua melhor amiga. O sol começava a se pôr, pintando o céu de tons sangrentos que pareciam zombar de sua dor. Pessoas passavam, algumas parando para olhar, outras desviando, o olhar constrangidas. Helena percebeu vagamente que ainda segurava o bilhete amassado. Com dedos trêmulos, rasgou o papel em pedaços minúsculos, deixando que o vento os levasse. Cada pedaço que voava carregava um fragmento de seus sonhos despedaçados. Foi quando ouviu o som, o suave ronco de um motor potente se aproximando. Um carro negro e elegante parou próximo à praça. Helena mal registrou o movimento, perdida demais em sua própria miséria. O som de passos se aproximando fez seu coração acelerar de medo. Estava sozinha, vulnerável, vestida de noiva em uma praça pública ao entardecer. Você não merece isso. Uma voz grave e profunda cortou através de sua névoa de dor. Venha. Helena ergueu os olhos, encontrando um par de olhos verdes que a observavam com uma mistura de preocupação e algo mais. Algo que parecia reconhecimento, como se ele entendesse exatamente a profundidade de sua dor. O homem era alto, vestido em um terno impecável que gritava dinheiro e classe. Seus cabelos grisalhos nas têmporas só acrescentavam ao seu ar de distinção. Mas foi sua expressão que capturou a atenção de Helena. Não havia pena ali, apenas compreensão. Quem é você? Ela conseguiu sussurrar, sua voz rouca, de tanto chorar. Alguém que sabe como é ter o coração partido em público. Ele respondeu simplesmente, estendendo a mão. E também sei que você não quer ser vista assim. Deixe-me ajudar. Helena olhou para a mão estendida. Uma mão forte, com um anel discreto no dedo anelar direito. Toda a sua vida havia sido construída sobre regras, sobre fazer o que era esperado, sobre ser a boa menina. E onde isso a havia levado? Por que está fazendo isso? Ela perguntou, ainda hesitante. O homem sorriu levemente, um sorriso que não chegou totalmente aos seus olhos. Olhos que pareciam carregar sua própria história de dor. Porque há 15 anos eu também fui deixado no altar, e ninguém parou para me ajudar. Algo naquela confissão, naquela vulnerabilidade compartilhada, fez Helena estender a mão trêmula e aceitar a dele.
Seus dedos eram quentes e firmes, transmitindo uma segurança que ela desesperadamente precisava naquele momento. Sou Gabriel, ele se apresentou, ajudando-a a se levantar. Gabriel Farias. Helena, ela respondeu suavemente. Helena Santos. Ou melhor, apenas Helena. Graças a Deus, não cheguei a mudar meu sobrenome. Um lampejo de algo. Admiração, talvez. Passou pelos olhos de Gabriel ao ouvir a ponta de força em sua voz. Venha, ele repetiu, guiando-a em direção ao carro. Vamos tirar você daqui, antes que mais pessoas comecem a filmar. Você não precisa ser o espetáculo de ninguém. Enquanto caminhava em direção ao veículo luxuoso, apoiada no braço forte de um estranho que havia aparecido como um anjo da guarda improvável, Helena sentiu algo estranho em seu peito. Não cura, ainda não, mas talvez o primeiro vislumbre de esperança. O motorista abriu a porta do carro sem uma palavra, e antes que Helena pudesse pensar duas vezes, estava mergulhando no interior refrigerado e perfumado do veículo. Gabriel sentou-se ao seu lado, mantendo uma distância respeitosa. Para onde? Ele perguntou suavemente. Helena abriu a boca para responder, mas percebeu que não tinha para onde ir. Não podia voltar para casa. Não ainda. Não com todos os preparativos da festa ainda lá. Não com as línguas da vizinhança prontas para devorá-la viva. Como se lesse seus pensamentos, Gabriel falou. Tem um hotel discreto onde você pode ficar esta noite. Sem perguntas, sem julgamentos. Apenas um lugar seguro para você se recompor. Helena sabia que deveria dizer não, que deveria ligar para sua mãe, enfrentar a realidade, lidar com as consequências. Mas naquele momento, tudo o que queria era desaparecer. Sim, ela sussurrou, deixando sua cabeça cair contra o encosto de couro macio. Por favor. Enquanto o carro deslizava suavemente pelas ruas de São Paulo, o sol finalmente se pôs por completo. As luzes da cidade começavam a piscar, como estrelas artificiais nascendo em um céu de concreto. Helena olhou para seu reflexo na janela escurecida. O vestido manchado, o cabelo desfeito, os olhos vermelhos de tanto chorar. Mas havia algo diferente em seu olhar agora. Algo que não estava lá quando se olhou no espelho da igreja horas atrás. Talvez, apenas talvez, este não fosse o fim de sua história. Talvez fosse apenas o doloroso, necessário, início de algo completamente novo. O hotel era exatamente como Gabriel havia prometido, discreto e elegante. Localizado em uma rua tranquila dos Jardins, o prédio Art Deco emanava uma aura de privacidade que fez Helena respirar um pouco mais facilmente pela primeira vez desde que seu mundo desmoronara. Recepcionista não piscou um olho ao ver uma noiva destruída entrando em seu lobby às 7 da noite. Provavelmente não era a primeira vez que via cenas inusitadas naquele lugar. Gabriel cuidou de tudo com uma eficiência silenciosa que Helena agradeceu mentalmente. Aqui está seu cartão, ele disse, entregando-lhe o envelope com a chave do quarto. 12º andar, suíte 1204. Pedi que enviassem algumas roupas. Devem chegar em breve. Helena segurou o envelope com dedos trêmulos. Como posso agradecer? Não precisa, ele respondeu, seu olhar suave, mas firme. Apenas prometa que não vai fazer nada precipitado. Às vezes, nossa pior dor pode ser o começo de algo melhor. Havia algo em sua voz, uma nota de experiência pessoal que fez Helena erguer os olhos para estudá-lo propriamente pela primeira vez. Gabriel Farias era o tipo de homem que naturalmente comandava a atenção. Alto, bem vestido, com um ar de autoridade que vinha não apenas do dinheiro, mas de anos de experiência de vida. Você disse que também foi deixado no altar? Ela se pegou perguntando. Uma sombra passou pelo rosto dele. História para outro dia, talvez.
Agora você precisa descansar. Ele tirou um cartão do bolso interno do paletó. Meu número, caso precise de qualquer coisa. E não se preocupe com a conta, já está tudo acertado. Mas... Helena começou a protestar, mas ele a interrompeu gentilmente. Considere um investimento no karma. Ele sorriu levemente. Além disso, tenho uma proposta para você, mas podemos conversar sobre isso amanhã, se você estiver disposta. Antes que ela pudesse questionar que tipo de proposta seria essa, o elevador chegou. Gabriel fez um gesto elegante, indicando que ela deveria entrar. Descanse, Helena, ele disse suavemente. Amanhã o sol nasce de novo. As portas do elevador se fecharam, deixando Helena sozinha, com seus pensamentos e o reflexo distorcido de sua figura no espelho. O vestido de noiva, agora arruinado, parecia pesar 1 tonelada. Quando chegou ao quarto, descobriu que era maior que seu antigo apartamento inteiro. Uma cama king size dominava o espaço, com lençóis que pareciam nuvens. A vista da cidade, à noite, através das janelas do piso ao teto, era de tirar o fôlego. Mal tinha começado a processar o luxo ao seu redor, quando uma batida suave na porta anunciou a chegada das roupas prometidas. A funcionária do hotel trouxe várias sacolas de lojas caras, incluindo pijamas de seda, roupas íntimas e até produtos de higiene pessoal. Sozinha novamente, Helena finalmente permitiu que a realidade a atingisse por completo. Com dedos trêmulos, começou a desabotoar seu vestido de noiva, o vestido que deveria ter sido usado apenas para realizar sonhos, não para fugir de pesadelos. O tecido deslizou por seu corpo como uma cascata branca de promessas quebradas, acumulando-se a seus pés. Como neve suja, no contra o mármore frio do banheiro, seu corpo parecia frágil e jovem demais, o corpo de uma menina que havia guardado sua pureza para um homem que não a merecia. A água quente do chuveiro misturou-se com suas lágrimas enquanto ela esfregava. Cada traço de maquiagem, cada vestígio do que deveria ter sido o dia mais feliz de sua vida. Observou os produtos caros que Gabriel havia providenciado. Shampoo, condicionador, sabonete, tudo de marcas que ela só conhecia de revistas. Enrolada em um roupão macio como nuvem, Helena sentou-se na beira da imensa cama e pegou seu celular. Pela primeira vez desde a fuga. Dezenas de chamadas perdidas, centenas de mensagens. Sua mãe, suas tias, suas poucas amigas verdadeiras e um vídeo viral se espalhando rapidamente. Noiva abandonada foge pelas ruas de Essip, dizia a manchete. O vídeo mostrava sua corrida desesperada, seu vestido sujo, seu véu voando como uma bandeira de derrota. Os comentários variavam entre piedade e deboche. Com dedos trêmulos, ela digitou uma mensagem para sua mãe. Estou bem, segura. Preciso de um tempo. A resposta foi instantânea. Onde você está, minha filha? Estamos todos preocupados. Em um lugar seguro, mãe. Prometo que entro em contato amanhã. Te amo. Desligou o celular depois disso, incapaz de lidar com mais reality show em sua vida. Naquele momento, o silêncio do quarto a envolveu como um abraço. Foi quando notou o envelope na mesa de cabeceira. Não o do cartão do quarto, mas outro, mais elegante, com seu nome escrito em uma caligrafia masculina e forte. Dentro, encontrou uma carta. Helena, há 15 anos, minha noiva me deixou no altar por meu melhor amigo. Como você corri. Diferente de você, não encontrei ninguém que parasse para me ajudar. Passei anos construindo muros ao meu redor, transformando dor em sucesso profissional, mas perdendo algo essencial no processo, a capacidade de confiar. Quando vi você hoje, correndo descalça pela praça, algo em mim reconheceu aquela dor. Mas também vi algo mais, uma força que você ainda não sabe que possui. Você não apenas sobreviveu ao pior dia de sua vida, mas manteve sua dignidade mesmo quando tudo desmoronava.
A proposta que mencionei é simples. Preciso de alguém para fazer companhia à minha mãe. Ela tem 70 anos, é lúcida e independente, mas a solidão tem sido sua pior inimiga desde que ficou viúva. O trabalho seria por algumas semanas, morando em minha casa, com todo o conforto e privacidade que precisar. Não é caridade, é uma troca. Você ganha tempo para se recuperar, longe dos olhares curiosos e dos comentários maldosos. Minha mãe ganha companhia. E eu... Bem, talvez eu ganhe a chance de ajudar alguém da forma que gostaria de ter sido ajudado. Pense nisso, sem pressão, sem cobranças. Apenas uma oportunidade de transformar sua dor em algo diferente. Se aceitar, estarei no lobby amanhã às 10 horas. Se não, a suíte está paga por uma semana e você pode usar esse tempo para reorganizar sua vida como preferir. A escolha é inteiramente sua. Gabriel. Helena leu a carta 3 vezes, suas mãos tremendo cada vez mais. A proposta era tentadora. Uma chance de escapar dos olhares piedosos, dos sussurros maldosos, das inevitáveis perguntas que teria que enfrentar. Mas havia algo mais ali. Algo nas palavras de Gabriel que tocava uma corda profunda em seu ser. Ele a havia visto, não apenas a noiva abandonada, a menina humilhada, mas algo mais. Algo que nem ela mesma conseguia enxergar ainda. Deitada na cama imensa, vestida em um pijama de seda que custava mais que seu salário mensal na loja onde trabalhava, Helena permitiu que sua mente vagasse. Quem era Gabriel Farias realmente? Por que ele havia parado por ela? E por que, apesar de toda a lógica indicar o contrário, ela se sentia segura com aquele estranho? O sono a encontrou ainda segurando a carta, suas últimas lágrimas secando em seu rosto. Pela primeira vez, desde que lera o bilhete devastador de Ricardo, seu coração não doía tanto. A manhã trouxe consigo uma clareza que a noite não permitira. Helena acordou com os primeiros raios de sol, infiltrando-se através das cortinas diáfanas, seu corpo dolorido, mas sua mente surpreendentemente clara. Tomou um banho demorado, deixando a água quente levar os últimos vestígios de maquiagem e sonhos despedaçados. Vestiu uma das roupas que Gabriel havia providenciado. Um vestido azul marinho simples, mas elegante, que caiu perfeitamente em seu corpo esguio. Às 9h55 estava no lobby do hotel, seu vestido de noiva arruinado dobrado em uma sacola. Não para guardar como lembrança, mas como um lembrete do que havia sobrevivido. Gabriel já estava lá, impecável em um terno cinza que parecia ter sido feito sob medida. Seus olhos verdes a avaliaram rapidamente e um sorriso suave tocou seus lábios ao ver que ela havia escolhido o vestido azul. Bom dia, ele disse simplesmente. Aceito, Helena respondeu, sua voz mais firme do que esperava. Sua proposta. Aceito. Algo passou pelos olhos dele. Satisfação, talvez, ou apenas compreensão. Tem certeza? Ele perguntou, estudando seu rosto atentamente. Não precisa decidir agora. Tenho, ela assentiu. Você estava certo ontem. Às vezes nossa pior dor pode ser o começo de algo melhor. Eu quero descobrir que algo é esse. Gabriel sorriu então, um sorriso verdadeiro que transformou completamente seu rosto. Bem-vinda à sua segunda chance, Helena. Enquanto seguiam para o carro que os esperava, Helena sentiu algo estranho em seu peito. Não felicidade. Ainda era cedo demais para isso. Mas talvez fosse esperança. A esperança de que mesmo os corações mais quebrados podem encontrar um novo caminho para bater. A mansão dos Farias era uma construção imponente no coração do Morumbi, com jardins meticulosamente cuidados e uma atmosfera de elegância discreta. Quando o carro atravessou os portões de ferro forjado, Helena sentiu seu coração acelerar. Estava realmente fazendo isso? Aceitando morar na casa de um estranho? Mas Gabriel não parecia mais tão estranho. Durante a viagem do hotel até ali, ele havia compartilhado mais sobre sua vida.
Seu trabalho como CEO de uma empresa de tecnologia, sua paixão por jazz, seu relacionamento próximo com a mãe desde a morte do pai há 5 anos. Dona Aurora está ansiosa para conhecê-la, ele comentou enquanto o carro parava diante da entrada principal. Avisei que você chegaria hoje, mas não contei as circunstâncias. Helena assentiu, grata por sua discrição. A última coisa que queria era ser vista como a noiva abandonada, um objeto de pena. A porta da frente se abriu antes mesmo que eles chegassem às escadas, revelando uma senhora elegante com cabelos perfeitamente brancos e olhos verdes, idênticos aos do filho. Dona Aurora Farias tinha aquele tipo de presença que instantaneamente comandava respeito e afeto. Então esta é nossa Helena, ela exclamou, descendo os degraus com uma agilidade surpreendente para seus 70 anos. Seja bem-vinda, querida. Gabriel me disse que você precisava de um lugar tranquilo para ficar. Por um tempo. Seus olhos eram gentis, sem um traço da curiosidade mórbida que Helena tanto temia encontrar. Em vez disso, havia ali uma compreensão profunda, como se ela pudesse ler nas entrelinhas da situação. Obrigada por me receber, Dona Aurora. Helena respondeu suavemente. Aurora, apenas Aurora. A senhora sorriu, pegando seu braço. Venha, vou te mostrar seu quarto. Gabriel, querido, peça para Maria servir o chá no jardim de inverno em meia hora. E assim, sem mais cerimônias, Helena se viu sendo conduzida para dentro da mansão por sua nova empregadora, anfitriã. Nada parecia se encaixar perfeitamente nesta situação inusitada. O interior da casa era um estudo em elegância atemporal. Móveis antigos misturados com peças modernas, obras de arte que pareciam contar histórias, e uma atmosfera acolhedora que contradizia o tamanho imponente do lugar. Seu quarto, ou melhor, sua suíte, ficava no 2º andar, com vista para os jardins dos fundos. Era maior que seu antigo apartamento inteiro, decorado em tons suaves de verde e dourado. Espero que se sinta confortável aqui, Aurora disse, abrindo as portas do closet para revelar que as roupas do hotel já haviam sido organizadas, junto com várias peças novas. Gabriel mencionou que você precisava de um guarda-roupa novo. Helena sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. A gentileza dessas pessoas, a forma como estavam cuidando dela sem fazer perguntas, sem exigir explicações, era quase demais para seu coração fragilizado. Por que estão fazendo tudo isso por mim? Ela perguntou antes que pudesse se conter. Aurora sentou-se na beira da cama king size, dando tapinhas no lugar ao seu lado. Helena sentou-se hesitante. Sabe, querida, a senhora começou, sua voz suave, mas firme. Às vezes a vida nos coloca exatamente onde precisamos estar, mesmo que o caminho até lá seja doloroso. Quando Gabriel me ligou ontem à noite, contando que havia encontrado alguém especial para me fazer companhia, eu soube imediatamente que havia mais na história. Ela fez uma pausa, estudando o rosto de Helena. Meu filho não é do tipo que se envolve facilmente com as pessoas. Depois do que aconteceu com ele, bem, digamos que ver Gabriel parando para ajudar alguém foi o primeiro milagre. O segundo foi ele trazer essa pessoa para nossa casa. Helena absorveu as palavras, sentindo seu significado mais profundo. Ele te contou sobre o que aconteceu. Comigo? Não precisou. Aurora sorriu gentilmente. Eu vi as notícias. E, mais importante, vi o olhar nos olhos dele quando falou de você. O mesmo olhar que tinha quando passou por sua própria provação. É o olhar de quem reconhece uma alma afim. Um barulho suave na porta interrompeu a conversa. Era uma empregada, avisando que o chá estava servido. Vamos! Aurora levantou-se com graciosidade. E não se preocupe tanto, querida. Às vezes, os melhores recomeços vêm disfarçados de finais.
O jardim de inverno era um sonho em vidro e ferro forjado, preenchido com plantas exuberantes e móveis elegantes. Gabriel já estava lá, servindo chá em xícaras de porcelana fina. Espero que gostem, ele disse, entregando uma xícara para cada uma. É um blend especial que trouxe de Londres. Helena aceitou a xícara, inspirando o aroma delicado. Observou como mãe e filho interagiam. Havia ali um amor profundo, mas também uma cumplicidade que só vem com anos de compreensão mútua. Então, Helena, Aurora começou, após um gole apreciativo de chá. Gabriel me disse que você tem formação em literatura? Sim, ela respondeu, surpresa que ele soubesse disso. Me formei há 6 meses, mas estava trabalhando em uma loja de departamentos enquanto outros planos se concretizavam. O outros planos pairou no ar. Seu casamento fracassado, seus sonhos despedaçados. Perfeito! Aurora bateu palmas, entusiasmada. Sabe, tenho uma biblioteca imensa que precisa desesperadamente de organização. Além disso, estou escrevendo minhas memórias e poderia usar uma pessoa com seu conhecimento para me ajudar. Helena piscou surpresa. Achei que precisasse apenas de companhia. Oh, querida, a senhora riu suavemente. Ninguém nesta casa é apenas alguma coisa. Gabriel não te contou. Fui professora de literatura na USP por 40 anos. Os livros são minha paixão, minha vida. O coração de Helena deu um salto. Livros, sua paixão secreta, seu refúgio nos momentos difíceis. Olhou para Gabriel, que observava a cena com um pequeno sorriso. Você sabia? Ela perguntou. Pesquisei sobre você, ele admitiu sem embaraço. Seu trabalho de conclusão sobre literatura vitoriana foi bastante impressionante. Helena corou. Seu TCC havia recebido menção honrosa, mas apenas algumas pessoas sabiam disso. Por que não me disse antes? Porque queria que você aceitasse a proposta por suas próprias razões, não porque parecia perfeita demais para ser verdade. Ele respondeu simplesmente. E era perfeita, Helena percebeu. Um lugar para se esconder do mundo, sim, mas também uma oportunidade de mergulhar no que realmente amava. Livros, conhecimento, histórias. Então, o que me diz? Aurora perguntou, seus olhos verdes brilhando com expectativa. Aceita ser minha companheira de literatura e aventuras bibliotecárias? Helena sentiu, pela primeira vez, desde o desastre de seu quase casamento, um sorriso verdadeiro se formar em seus lábios. Seria uma honra. As horas seguintes passaram como um sonho. Aurora a levou para conhecer a biblioteca, um cômodo imenso que ocupava toda a ala oeste da mansão, com estantes do chão ao teto repletas de tesouros literários. Alguns desses livros estão na família há gerações, a senhora explicou, seus dedos acariciando lombadas antigas com reverência. Outros são minhas próprias aquisições ao longo dos anos. Todos têm uma história para contar. Helena mal podia conter sua emoção diante de tantas preciosidades literárias. Primeiras edições, livros raros, manuscritos antigos, era um paraíso para alguém que amava literatura como ela. Gabriel as observava da porta, um sorriso suave em seus lábios. Havia algo em seu olhar quando seguia os movimentos de Helena, algo que ela não estava pronta para analisar ainda. O dia passou rapidamente, preenchido com conversas sobre livros, planos para a organização da biblioteca e histórias que Aurora compartilhava com entusiasmo contagiante. À noite, depois do jantar, Helena estava em seu quarto quando ouviu uma batida suave na porta. Era Gabriel. Posso entrar? Ela assentiu, subitamente consciente de que estava vestindo apenas o robe de seda que encontrara no banheiro. Apenas... queria saber se está confortável, ele disse, mantendo uma distância respeitosa. E também te entregar isso. Era um laptop novo, ainda na caixa. Para quê? Ela perguntou confusa.
para você escrever, ele respondeu simplesmente. Mamãe comentou que você tem talento para escrita. Pensei que talvez escrever sua própria história pudesse ajudar a curar algumas feridas. Helena sentiu as lágrimas encherem seus olhos. Por que você é tão gentil comigo? Gabriel ficou em silêncio por um momento, como se ponderasse sua resposta. Porque quando te vi naquela praça, não vi apenas uma noiva abandonada. Ele finalmente disse, vi alguém com força suficiente para sobreviver ao pior dia de sua vida com dignidade. Alguém que merece uma segunda chance de descobrir quem realmente é, sem as expectativas dos outros pesando em seus ombros. Ele se aproximou um passo, seus olhos verdes intensos fixos nos dela. E talvez, continuou suavemente, porque ajudar você está me ajudando a curar algumas de minhas próprias cicatrizes. O ar entre eles ficou denso com algo não dito, uma possibilidade que nenhum dos dois estava pronto para explorar ainda. Boa noite, Helena, ele disse finalmente, recuando em direção à porta. Amanhã é um novo dia. Depois que ele saiu, Helena sentou-se na cama, abraçando o laptop contra o peito. Lágrimas escorriam por seu rosto, mas pela primeira vez não eram lágrimas de dor ou humilhação. Eram lágrimas de possibilidade, de esperança, de um futuro que começava a se desenhar diferente de tudo que ela havia planejado. Pegando o laptop, abriu um documento em branco e começou a digitar. Às vezes, é preciso ter o coração partido para descobrir que ele pode bater de uma forma completamente nova. 2 semanas se passaram como um sonho febril na mansão dos Farias. Helena encontrou seu ritmo entre a organização da biblioteca, as longas conversas com Aurora sobre literatura e vida e as horas perdidas escrevendo em seu novo laptop. Suas feridas, ainda frescas, começavam lentamente a cicatrizar. O que ela não esperava era a forma como Gabriel havia se tornado uma presença constante em seus pensamentos. Seus encontros, aparentemente casuais na biblioteca ou durante o café da manhã, carregavam uma tensão sutil que ela não podia mais ignorar. Naquela noite, em particular, Aurora havia insistido em um jantar especial para celebrar o término da catalogação da seção de literatura inglesa. Ela declarou, mas havia um brilho em seus olhos que sugeria outros motivos. Helena escolheu com cuidado seu vestido, um modelo verde esmeralda que fazia seus olhos castanhos parecerem quase dourados. Quando desceu para o jantar, sentiu o olhar de Gabriel sobre ela antes mesmo de vê-lo. Ele estava particularmente elegante, tendo trocado seu habitual terno de trabalho por uma camisa branca com as mangas dobradas e calças escuras. O visual mais casual só o tornava mais atraente, se é que isso era possível. Você está linda, ele disse simplesmente quando ela entrou na sala de jantar, fazendo seu coração dar um salto. A mesa estava posta para 3, mas Aurora surgiu apenas para se desculpar. Uma terrível enxaqueca, ela explicou, embora seus olhos brilhassem de uma forma que sugeria que a dor de cabeça era tão real quanto unicórnios. Vocês não se importam de jantar sozinhos, não é? Antes que qualquer um pudesse protestar, ela já havia desaparecido, deixando Helena e Gabriel sozinhos com uma mesa romanticamente arrumada e uma garrafa de vinho tinto já aberta para respirar. Sua mãe não é nada sutil, Helena comentou, tentando aliviar a tensão com humor. Gabriel riu, puxando uma cadeira para ela. Subtileza nunca foi uma das qualidades de Aurora. Mas não vamos desperdiçar esse jantar maravilhoso, vamos? O chefe havia preparado um menu digno de restaurante estrelado, risoto de cogumelos selvagens, filé ao molho de vinho tinto e, para a sobremesa, uma torta de chocolate com calda de frutas vermelhas que fez Helena fechar os olhos de prazer ao provar. Foi, durante a sobremesa, que Gabriel fez a pergunta que mudaria tudo. Você ainda acredita no amor, Helena?
Ela quase deixou cair a colher, seu coração acelerando instantaneamente. Ergueu os olhos para encontrar o olhar dele fixo nela, intenso e questionador. Ela hesitou, brincando com a colher. Eu não sei o que é amor anymore. Achei que sabia, mas descobriu que confundiu amor com expectativas? Ele completou suavemente. Helena assentiu, surpresa com sua perspicácia. Como pode alguém saber a diferença? Gabriel levantou-se, estendendo a mão para ela. Venha comigo, quero te mostrar algo. Ele a conduziu através da casa até chegarem ao jardim de inverno. À noite, o lugar era mágico. As luzes estrategicamente posicionadas criavam uma atmosfera quase etérea entre as plantas e flores. Quando Teresa, minha ex-noiva, me deixou, ele começou, sua voz baixa e controlada. Achei que nunca mais seria capaz de confiar em alguém. Construí uma vida inteira baseada em sucesso profissional e distância emocional. Helena observou seu perfil enquanto ele falava, notando a tensão em sua mandíbula, a forma como suas mãos se fechavam e abriam inconscientemente. E então, ele continuou virando-se para encará-la. Vi você naquela praça, descalça, destruída, mas com uma dignidade que me tocou profundamente. Você não estava apenas sofrendo, estava sobrevivendo. Ele deu um passo em sua direção, diminuindo a distância entre eles. Nos últimos 15 dias, tenho observado você se reconstruir. A forma como seus olhos brilham quando descobre um livro raro, como sua risada começou a voltar durante as conversas com minha mãe, como você está escrevendo sua própria história de superação. Gabriel, ela sussurrou, seu coração, batendo tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. Você me fez perceber algo, Helena. Ele continuou, agora tão próximo que ela podia sentir o calor de seu corpo. Que às vezes precisamos ter o coração partido para ele poder ser reconstruído de uma forma melhor. Suas mãos encontraram o rosto dela, tocando-a com uma delicadeza que fez seus joelhos fraquejarem. Deixa eu te mostrar, ele murmurou. Seus olhos verdes fixos nos dela. Deixa eu te mostrar o que é amor de verdade. O primeiro toque de seus lábios foi suave como asas de borboleta. Uma pergunta, não uma demanda. Helena sentiu seu corpo inteiro responder, anos de contenção e expectativas derretendo sob o calor daquele beijo. Quando ele se afastou levemente, seus olhos procurando no rosto dela qualquer sinal de hesitação, Helena tomou sua decisão. Erguendo-se na ponta dos pés, ela foi quem iniciou o segundo beijo. Este não tinha nada de hesitante. Era paixão pura. Desejo contido finalmente libertado. As mãos de Gabriel deslizaram por suas costas, puxando-a para mais perto, enquanto ela enterrava os dedos em seus cabelos. Tem certeza? Ele perguntou contra seus lábios, sua voz rouca de desejo contido. Nunca tive tanta certeza, ela respondeu, surpresa com sua própria ousadia. Gabriel a pegou nos braços como se ela não pesasse nada, carregando-a através da casa até seu quarto. Não a suíte de hóspedes onde ela estava hospedada, mas seus próprios aposentos no terceiro andar. O quarto dele era exatamente como Helena imaginava, elegante, masculino, com uma parede inteira de livros e uma cama king size, coberta com lençóis de algodão egípcio negro. Ele a colocou no chão com delicadeza, mas manteve as mãos em sua cintura. Podemos parar a qualquer momento, murmurou, seus olhos procurando os dela. Não quero que faça nada por impulso ou para provar algo. Helena sorriu, tocando seu rosto com dedos trêmulos. Não é impulso, ela sussurrou. É confiança. Pela primeira vez na vida, estou escolhendo por mim mesma, não por expectativas ou convenções. Foi tudo que Gabriel precisava ouvir. Seus lábios encontraram os dela novamente, desta vez em um beijo que prometia muito mais.
Suas mãos exploravam seu corpo com reverência, cada toque fazendo-a arder por mais. O vestido verde deslizou por seu corpo como água, seguido pela camisa dele, então suas calças. Cada peça de roupa removida era acompanhada por beijos e carícias que faziam Helena tremer de desejo. Quando finalmente estavam nus, Gabriel a deitou na cama como se ela fosse feita de cristal. Seus olhos percorreram seu corpo com uma mistura de desejo e adoração que fez Helena corar. Você é linda, ele murmurou beijando seu pescoço. Perfeita. Suas mãos e lábios começaram uma exploração lenta e torturante de seu corpo, descobrindo pontos de prazer que ela nem sabia que existiam. Cada toque era uma revelação, cada beijo uma promessa. Gabriel, ela gemeu quando seus dedos encontraram seu centro de prazer. Por favor, shh, ele sussurrou contra sua pele. Sem pressa, quero que sua primeira vez seja perfeita. E foi. Quando ele finalmente deslizou para dentro dela, a dor inicial foi rapidamente substituída por ondas de prazer tão intensas que lágrimas escorreram por seu rosto. Gabriel beijou cada lágrima, seus movimentos lentos e controlados, apesar da paixão evidente em seus olhos. Olhe para mim, ele pediu, sua voz rouca. Quero ver seus olhos quando você se entregar completamente. O clímax a atingiu como uma onda, fazendo seu corpo arquear sob o dele, enquanto gritos de prazer escapavam de seus lábios. Gabriel a seguiu. Momentos depois, seu nome um gemido rouco em sua garganta. Depois, deitada nos braços dele, sua cabeça repousando em seu peito, enquanto ele traçava padrões suaves em suas costas, Helena sentiu uma paz que nunca havia experimentado antes. No que está pensando? Ele perguntou suavemente, beijando seus cabelos. Em como a vida é engraçada, ela respondeu, erguendo o rosto para olhá-lo. Há 2 semanas eu estava vestida de noiva, achando que sabia o que era amor. Agora, ele incentivou quando ela hesitou. Agora eu sei que aquilo não era amor, ela completou, tocando seu rosto com dedos trêmulos. Era uma ideia de amor, um roteiro que eu estava seguindo porque era o que todos esperavam. Isso, o que sinto com você, é real. Gabriel capturou sua mão, beijando seus dedos um a um. E o que você sente? Paz, ela respondeu sem hesitar. Segurança, desejo, mas principalmente liberdade para ser exatamente quem eu sou. Ele sorriu, aquele sorriso que fazia seu coração dar cambalhotas. Sabe o que eu sinto? Helena balançou a cabeça, perdida na intensidade de seu olhar. Gratidão, ele respondeu, puxando-a para mais perto. Por ter encontrado você naquela praça, por você ter confiado em mim, por ter me mostrado que meu coração ainda podia bater assim. Seus lábios se encontraram novamente, desta vez em um beijo lento e profundo, que prometia muito mais que apenas uma noite de paixão. Fica comigo? Ele perguntou quando se separaram. Não apenas esta noite, mas sempre. Helena sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Não lágrimas de tristeza ou medo, mas de pura felicidade. Sim, ela sussurrou, selando sua resposta, com outro beijo, para sempre. E enquanto a noite avançava, 2 corações que haviam sido quebrados encontraram não apenas cura, mas um amor mais profundo e verdadeiro do que jamais haviam sonhado ser possível. O primeiro raio de sol da manhã encontrou Helena acordada, observando Gabriel dormir. Seu rosto, normalmente tão controlado, estava relaxado no sono, anos mais jovem. Ela resistiu ao impulso de tocar a pequena ruga entre suas sobrancelhas, temerosa de quebrar este momento perfeito. A realidade do que havia acontecido na noite anterior começou a se infiltrar em sua consciência. Havia se entregado completamente a este homem, não apenas seu corpo, mas seu coração também. A intensidade do que sentia deveria assustá-la, mas ao invés disso,
trouxe uma paz que nunca havia experimentado antes. Como se sentisse seu olhar, Gabriel abriu os olhos lentamente. O verde profundo encontrou seu castanho e um sorriso preguiçoso se formou em seus lábios. Bom dia, ele murmurou, sua voz rouca de sono. Há quanto tempo está me observando? Helena corou pega em flagrante. Tempo suficiente para memorizar cada detalhe do seu rosto. Ele ergueu a mão para tocar sua bochecha, seus dedos traçando um caminho suave até seus lábios. Arrependida? A pergunta feita com tanta delicadeza fez seu coração apertar. Havia tanta vulnerabilidade escondida naquelas duas sílabas, tanto medo disfarçado de casualidade. Não, ela respondeu sem hesitar, virando o rosto para beijar sua palma. Pela primeira vez na vida, fiz algo que foi completamente minha escolha. Como poderia me arrepender? O alívio nos olhos dele foi quase palpável. Puxando-a para mais perto, Gabriel capturou seus lábios em um beijo que começou suave, mas rapidamente se transformou em algo mais intenso. Preciso te mostrar uma coisa, ele disse quando finalmente se separaram, ambos ofegantes. Levantou-se da cama, gloriosamente nu na luz da manhã, e caminhou até sua escrivaninha. Helena observou, admirando a forma como seus músculos se moviam sob a pele bronzeada. As cicatrizes pequenas que contavam histórias que ela ainda não conhecia. Ele voltou com um livro antigo nas mãos. Uma edição desgastada de Jane Eyre. Este livro, ele começou sentando-se na beira da cama, pertenceu à minha avó. Ela o deu para minha mãe, que deveria tê-lo dado à minha esposa um dia. Fez uma pausa, seus olhos encontrando os dela. Ou melhor, a mulher que eu realmente amasse. Helena sentiu seu coração acelerar enquanto ele abria o livro com cuidado. Dentro, na primeira página, havia uma inscrição em caligrafia elegante e antiga. Para a mulher que conquistar o coração do meu neto, que você seja tão forte quanto Jane, tão apaixonada quanto Rochester, e muito mais feliz que ambos. Com amor, Victoria Farias. Sua avó escreveu isso? Helena perguntou, sua voz tremendo levemente. Gabriel assentiu. Pouco antes de morrer, ela disse que saberia mesmo do céu quando eu encontrasse a pessoa certa para receber este livro. E Teresa, você nunca pensou em dar a ela? Um sorriso triste tocou seus lábios. Teresa nunca entendeu minha paixão por livros. Para ela, eram apenas objetos empoeirados que ocupavam espaço demais. Ele fechou o livro e o colocou nas mãos de Helena. Mas você entende que cada livro é uma porta para um mundo novo, que cada página contém não apenas histórias, mas possibilidades infinitas. Helena olhou para o livro em suas mãos, um dos seus favoritos desde a adolescência. Suas próprias cópias haviam sido lidas tantas vezes que praticamente se desfaziam. Tem certeza? Ela sussurrou, mal ousando acreditar no significado deste gesto. Nunca tive tanta certeza de algo em minha vida. Ele respondeu, inclinando-se para beijá-la suavemente. Você é minha Jane Eyre, Helena, a mulher que apareceu do nada e revolucionou meu mundo. Lágrimas escorreram pelo rosto dela, pingando nas páginas amareladas do livro. Gabriel as enxugou com beijos suaves. Não chore, meu amor, ele murmurou. Contra sua pele. São lágrimas de felicidade, ela garantiu, colocando o livro cuidadosamente na mesa de cabeceira antes de se jogar em seus braços. O segundo round de amor foi diferente do primeiro, menos controlado, mais urgente. As mãos de Helena exploraram cada centímetro do corpo dele com uma confiança recém-descoberta, enquanto Gabriel a guiava para novos patamares de prazer. Mais tarde, quando finalmente deixaram o quarto, encontraram Aurora na sala de jantar. Seus olhos brilharam ao ver os dois entrando juntos, mas ela manteve um ar de inocência estudada. Bom dia, queridos. Ela sorriu por trás de sua xícara de chá. Dormiram bem? Helena corou violentamente, mas Gabriel apenas riu, puxando uma cadeira para ela antes de se sentar.
Muito bem, mãe. Ele respondeu, servindo café para Helena, exatamente como ela gostava, com leite e uma colher de mel. E como está a sua enxaqueca? Aurora teve a graça de parecer levemente envergonhada. Milagrosamente curada esta manhã. Deve ter sido o chá de camomila. O café da manhã transcorreu em uma atmosfera de felicidade contida, com olhares trocados sobre xícaras de café e sorrisos que diziam mais que palavras. Foi quando estavam terminando que o celular de Helena tocou, um número que ela não reconheceu imediatamente. Alô? Helena? É o Ricardo. O mundo pareceu congelar por um momento. Helena sentiu o sangue deixar seu rosto, sua mão apertando o telefone com força suficiente para os nós dos dedos ficarem brancos. Gabriel percebeu imediatamente que algo estava errado. Levantou-se de sua cadeira e se aproximou, colocando uma mão protetora em seu ombro. O que você quer? Ela conseguiu perguntar, sua voz mais firme do que esperava. Eu cometi um erro terrível. A voz de Ricardo tremeu. Carla, ela me deixou. Disse que não era o que ela queria, que foi um impulso. Helena, eu percebi que você era a única que realmente... Para! Ela o interrompeu, surpresa com a força em sua própria voz. Não termine essa frase. Mas, Helena, nós podemos... Não, Ricardo, não podemos. Ela disse, sentindo a mão de Gabriel apertar gentilmente seu ombro. Você não cometeu um erro. Você me fez um favor. Me libertou para encontrar o verdadeiro significado do amor. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Desejo que você encontre paz. Ela continuou mais suavemente. Mas não me procure mais. Minha história com você acabou no momento em que você escolheu partir. Desligou o telefone antes que ele pudesse responder, deixando-o cair sobre a mesa como se queimasse seus dedos. Você está bem? Gabriel perguntou suavemente, ajoelhando-se ao seu lado. Helena olhou para ele. Este homem que havia aparecido em sua vida no momento mais sombrio e trazido luz de volta. Seus olhos verdes a estudavam com preocupação. E amor, tanto amor que seu coração parecia que ia explodir. Estou melhor que bem, ela sorriu tocando seu rosto. Estou livre. Aurora, que havia observado toda a cena em silêncio, levantou-se de sua cadeira com um sorriso satisfeito. Bem, ela declarou, acho que está na hora de começarmos a planejar uma festa. Festa? Helena perguntou confusa. Para celebrar novos começos, é claro, a senhora respondeu com uma piscadela. E talvez um novo noivado? Mãe! Gabriel protestou, mas havia um brilho em seus olhos que fez o coração de Helena saltar. Que foi? Aurora ergueu as mãos em falsa inocência, apenas dizendo o óbvio. Agora, se me dão licença, tenho uma biblioteca para organizar e memórias para escrever. Depois que ela saiu, Gabriel puxou Helena para seus braços. Ela não é nada sutil, ele riu, beijando sua testa. Mas será que ela está errada? Helena perguntou timidamente, erguendo os olhos para encontrar os dele. O sorriso de Gabriel iluminou todo o seu rosto. Não, ele respondeu, inclinando-se para beijá-la. Ela nunca esteve mais certa em toda a sua vida. E ali, na sala de jantar da mansão dos Farias, com o sol da manhã derramando-se através das janelas e o aroma de café ainda no ar, Helena finalmente entendeu. Às vezes é preciso ter o coração partido para ele encontrar seu verdadeiro lar. Mais tarde, deitada na biblioteca com a cabeça no colo de Gabriel, enquanto ele lia em voz alta trechos de Jane Eyre, ela percebeu que sua própria história havia se tornado mais extraordinária que qualquer romance que já lera. Do que está sorrindo? Ele perguntou, parando a leitura. De como a vida é imprevisível, ela respondeu, sentando-se para beijá-lo. E de como sou grata por cada momento que me trouxe até aqui. Gabriel fechou o livro, puxando-a para mais perto. Fica comigo? Ele perguntou, ecoando as palavras da noite anterior. Para sempre, ela respondeu sem hesitar.
Esta é uma história que quero continuar escrevendo com você. E enquanto o sol continuava sua jornada pelo céu, dois corações que haviam conhecido a dor da rejeição descobriram que, às vezes, é preciso perder tudo para encontrar exatamente o que se precisava. O sol de fim de tarde pintava o jardim da mansão com tons dourados, enquanto Helena organizava a última estante da biblioteca. 3 meses haviam se passado desde a noite em que ela e Gabriel se entregaram um ao outro, e cada dia parecia mais mágico que o anterior. Seu romance havia florescido naturalmente, como uma flor que finalmente encontra a luz depois de muito tempo na sombra. Gabriel era tudo o que ela nunca soube que precisava. Forte sem ser dominador, protetor sem ser possessivo, apaixonado sem ser sufocante. As noites eram dedicadas ao amor, às descobertas, às conversas intermináveis sobre livros e sonhos. Os dias eram preenchidos com trabalho na biblioteca, almoços com Aurora e as páginas de seu romance que crescia steadily em seu laptop. Foi durante uma dessas tardes tranquilas que Maria, a governanta, entrou na biblioteca com uma expressão preocupada. Senhorita Helena, ela começou hesitante. Tem alguém querendo vê-la. Helena ergueu os olhos do livro que catalogava. Quem é? É o seu ex-noivo, senhorita. Ele está insistindo muito. O livro quase escorregou de suas mãos. Ricardo, aqui, depois de 3 meses de silêncio desde aquela ligação. Onde ele está? Ela perguntou, seu coração batendo acelerado. Na sala de visitas. Dona Aurora está com ele. Helena respirou fundo, tentando acalmar seus nervos. Sabia que este momento chegaria eventualmente. São Paulo, apesar de seu tamanho, tinha o costume de fazer mundos diferentes se colidirem quando menos se esperava. Quando entrou na sala, a cena que encontrou era surreal. Ricardo, parecendo menor e mais jovem do que se lembrava, sentado desconfortavelmente em uma das poltronas antigas, enquanto Aurora o observava com um misto de curiosidade e desdém mal disfarçado. Helena. Ele levantou-se ao vê-la, seus olhos percorrendo sua figura com surpresa mal contida. E não era para menos. A Helena que ele conhecera, tímida, insegura, sempre tentando se fazer menor, havia desaparecido. Em seu lugar estava uma mulher confiante, vestida em um elegante vestido azul marinho, os cabelos soltos em ondas suaves, o olhar firme e seguro. Ricardo, ela respondeu calmamente. O que faz aqui? A Aurora levantou-se com graça. Vou deixá-los em conversar, ela disse. Mas antes de sair, lançou um olhar significativo para Helena, que dizia claramente, estarei por perto se precisar. Quando ficaram sozinhos, o silêncio pesou entre eles como uma presença física. Você está diferente, Ricardo finalmente disse. Estou feliz, ela corrigiu suavemente. Há uma grande diferença. Ele deu um passo em sua direção, mas parou quando ela não fez movimento para se aproximar. Helena, eu cometi o maior erro da minha vida. Ele começou, sua voz tremendo. Carla, ela não era quem eu pensava. Depois de 2 semanas, ela decidiu que não era isso que queria. Me deixou por um empresário que conheceu em uma festa. E você veio até aqui por quê? Helena perguntou, mantendo sua voz controlada. Para me contar que karma existe. Vim porque percebi que você era a única que realmente me amava. Ele deu outro passo à frente. A única que sempre esteve lá, que me aceitava como eu era. Helena, podemos recomeçar. Eu mudei, aprendi com meus erros. Para. Ela o interrompeu erguendo uma mão. Você não mudou, Ricardo. Apenas está sozinho e assustado, e pela primeira vez na vida está vendo as consequências de suas escolhas. Não é verdade, ele protestou. Eu te amo, sempre amei. Só estava confuso o suficiente para me abandonar no altar? Ela perguntou,
surpreendendo a si mesma com a calma em sua voz. Para fugir com minha melhor amiga sem sequer ter a coragem de me dizer pessoalmente? Ricardo baixou os olhos, a vergonha finalmente aparecendo em seu rosto. Sabe o que é mais irônico? Helena continuou, movendo-se para sentar-se elegantemente em uma das poltronas. Eu deveria te agradecer. Me agradecer? Ele perguntou confuso. Sim, porque se você não tivesse me abandonado naquele dia, eu nunca teria corrido para aquela praça, nunca teria conhecido Gabriel, nunca teria descoberto o que é amor de verdade. O rosto de Ricardo empalideceu. Gabriel, você está com alguém? Como se convocado por suas palavras, Gabriel apareceu na porta da sala. Vestido em seu terno impecável, depois de um dia no escritório, ele era a própria imagem do sucesso e da masculinidade madura. Amor? Ele chamou, seus olhos verdes avaliando rapidamente a situação. Está tudo bem? Helena sorriu, seu coração se enchendo de amor ao vê-lo. Está sim, Ricardo já estava de saída. Ricardo. Gabriel repetiu, seu tom educado, mas com uma clara nota de aço por baixo da superfície. O ex-noivo! Ele atravessou a sala com passos firmes, parando ao lado da poltrona de Helena e colocando uma mão protetora em seu ombro. O contraste entre os dois homens não poderia ser mais gritante. Ricardo, jovem e claramente desconfortável, e Gabriel emanando uma confiança que vinha não apenas da idade, mas da certeza de seu lugar no mundo. Eu não sabia que você estava com alguém. Ricardo gaguejou. Há muitas coisas que você não sabe sobre mim agora, Helena respondeu suavemente. E isso é bom, significa que realmente seguimos em frente. Mas, Helena, ele tentou mais uma vez. O que tivemos foi uma ilusão. Ela o interrompeu. Eu estava interpretando um papel. A noiva perfeita, a menina bem comportada, a mulher que você queria que eu fosse. Mas não era eu. Não realmente. Ela levantou-se, apoiando-se instintivamente contra Gabriel, que a envolveu com um braço. O que você destruiu? Ela continuou, sua voz suave, mas firme. Ele ajudou a reconstruir, mas não como era antes. Melhor, mais forte, mais verdadeiro. Ricardo olhou de um para o outro, a realidade finalmente se estabelecendo em seus olhos. Você realmente seguiu em frente, ele murmurou. Sim, Helena sorriu, virando-se para olhar Gabriel. Encontrei meu verdadeiro final feliz. Acho que está na hora de você ir, Gabriel disse a Ricardo, sua voz controlada, mas deixando clara que não era uma sugestão. Ricardo assentiu lentamente, derrotado. Na porta ele parou e se virou uma última vez. Eu sinto muito, ele disse baixinho. Por tudo. Eu não, Helena respondeu honestamente. Cada momento me trouxe até aqui, e aqui é exatamente onde quero estar. Depois que ele saiu, Gabriel a puxou para seus braços. Você está bem? Ele perguntou, seus olhos estudando seu rosto com preocupação. Helena sorriu, erguendo-se na ponta dos pés para beijá-lo. Nunca estive melhor. Sabe por quê? Por quê? Porque quando olhei para ele não senti nada. Nem raiva, nem mágoa. Nem aquela dor que achei que nunca passaria. Só gratidão. Gabriel a beijou profundamente, suas mãos acariciando suas costas. Gratidão por ter me libertado para encontrar você, ela sussurrou contra seus lábios, por ter me dado a chance de descobrir quem realmente sou. E quem você é, minha poetisa? Ele perguntou, seus olhos brilhando com amor. Sou uma mulher que finalmente aprendeu seu próprio valor, ela respondeu. Uma mulher que não precisa de aprovação ou validação de ninguém. Uma mulher que escolheu amar e ser amada por escolha, não por convenção. Aurora, que obviamente havia estado escutando da porta, entrou na sala com um sorriso radiante. Bem, ela declarou, acho que isso merece uma celebração, champanhe. Gabriel riu, mantendo Helena em seus braços. Mãe,
Você sempre procura uma desculpa para abrir champanhe. E existe ocasião melhor que ver minha futura nora mandando o ex-noivo embora com tanta classe? Aurora piscou, já se dirigindo para a adega. Helena corou ao ouvir o termo futura nora, mas seu coração se encheu de alegria. Esta era sua família agora. Não por obrigação ou expectativa, mas por escolha e amor. Mais tarde, depois que o champanhe havia sido bebido e Aurora havia se retirado para seu quarto, Helena e Gabriel estavam na biblioteca, seu lugar favorito, na casa. Ela estava aninhada em seus braços, em uma das poltronas enormes, um livro esquecido em seu colo. No que está pensando? Ele perguntou, brincando com uma mecha de seu cabelo. Em como a vida é engraçada. Ela respondeu, virando-se para olhá-lo. Há 3 meses eu estava devastada, achando que nunca mais seria capaz de confiar ou amar. E agora? Ele incentivou quando ela fez uma pausa. Agora sei que aquilo não era o fim da minha história. Era apenas o prólogo de algo muito maior, muito mais bonito. Gabriel a beijou suavemente. Um beijo que prometia muito mais para mais tarde. Você é minha história favorita. Ele murmurou contra seus lábios. E pretendo passar o resto da vida descobrindo cada novo capítulo. Helena sorriu. Seu coração transbordando de amor. O passado havia aparecido hoje apenas para confirmar o que ela já sabia, que às vezes é preciso passar pela dor para encontrar a verdadeira felicidade, que às vezes os finais são apenas começos disfarçados, e que o amor verdadeiro não precisa de validação externa. Ele simplesmente é, forte e inquestionável como o sol que nasce todas as manhãs. A sede da empresa de Gabriel ocupava um arranha-céu inteiro no coração financeiro de São Paulo. Helena nunca havia estado lá antes, embora conhecesse o prédio de vista, uma torre de vidro e aço que parecia tocar o céu. Agora, parada, no saguão luxuoso com um vestido que havia escolhido cuidadosamente aquela manhã, seu coração batia um pouco mais rápido que o normal. Nervosa? Gabriel perguntou suavemente, sua mão firme na base de suas costas. Um pouco, ela admitiu. É a primeira vez que vou aparecer publicamente como minha mulher. Ele completou com um sorriso, fazendo seu coração saltar. Porque é isso que você é, Helena. Não importa o que ninguém pense ou diga. O evento era uma reunião importante do Conselho Administrativo, seguida por um coquetel com os principais investidores da empresa. Gabriel havia insistido que ela o acompanhasse, dizendo que já era a hora do mundo conhecer a mulher que havia transformado sua vida. Quando as portas do elevador se abriram no último andar, Helena sentiu todos os olhares se voltarem para ela. Sabia o que estavam vendo. Uma mulher jovem, bonita, ao lado de um dos empresários mais poderosos da cidade. Podia praticamente ouvir os sussurros, as especulações, os julgamentos. Mas então Gabriel fez algo que a surpreendeu completamente. Atenção! Por favor! Ele chamou, sua voz comandando respeito imediato. O burburinho cessou e todas as atenções se voltaram para ele. Antes de começarmos nossa reunião, gostaria de apresentar alguém muito especial. Helena sentiu suas bochechas queimarem quando ele a puxou gentilmente para seu lado. Esta é Helena Santos, ele continuou, seus olhos brilhando com orgulho. Formada em literatura, escritora talentosa e a mulher que me fez redescobrir o significado da palavra amor. Um silêncio atônito caiu sobre a sala. Helena podia ver as expressões variando entre choque, curiosidade e, em alguns casos, clara desaprovação. Gabriel, uma voz feminina cortou o silêncio. Não acha que este não é, o momento apropriado? Era Beatriz Montenegro, membro do conselho e, Helena sabia pelos comentários de Aurora, uma das mulheres que sempre havia alimentado esperanças românticas em relação a Gabriel. Pelo contrário, Beatriz, Gabriel respondeu calmamente,
mas com uma firmeza que não admitia contestação. Este é exatamente o momento apropriado. Helena não é apenas a mulher que amo, ela também será uma parte fundamental do futuro desta empresa. Murmúrios surpresos percorreram a sala. Helena o olhou confusa. Como todos sabem, ele continuou, estamos planejando expandir para o mercado editorial. E quem melhor para liderar esse projeto que alguém que não apenas entende de literatura, mas tem a sensibilidade necessária para identificar verdadeiros talentos. Helena prendeu a respiração. Eles haviam conversado sobre a expansão da empresa. Claro, durante suas longas noites de discussões sobre livros e negócios. Mas ela nunca imaginou. Você está sugerindo que ela... Outro membro do conselho começou claramente chocado. Que ela será nossa diretora editorial? Sim, exatamente isso, Gabriel confirmou, seu sorriso confiante nunca vacilando. E antes que alguém questione sua capacidade, sugiro que leiam isto. Ele fez um gesto e sua assistente começou a distribuir pastas para todos os presentes. Helena reconheceu as páginas imediatamente. Era seu manuscrito, o romance que havia estado escrevendo nos últimos meses. Helena não é apenas uma executiva em formação, Gabriel continuou. Ela é uma artista, uma visionária, alguém que entende que os melhores negócios são aqueles que nascem da paixão verdadeira. As pessoas começaram a folhear as páginas e Helena observou com uma mistura de medo e orgulho suas expressões mudarem gradualmente, de ceticismo para interesse, de dúvida para admiração. Isto é extraordinário, Beatriz murmurou, em claramente contra sua vontade. É mais que extraordinário. Uma voz grave se manifestou do fundo da sala. Era Eduardo Mendes, o investidor mais importante da empresa. É exatamente o tipo de sensibilidade que precisamos para este novo empreendimento. Helena sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Gabriel apertou sua mão gentilmente, e quando ela olhou para ele, viu tanto amor e orgulho em seu olhar que seu coração quase explodiu. Agora, Gabriel sorriu. Podemos começar nossa reunião oficialmente. Helena, ele puxou uma cadeira para ela ao seu lado na mesa de reuniões, um gesto que dizia mais que 1000 palavras. Não estava apenas a apresentando como sua companheira, estava a estabelecendo como sua igual. A reunião transcorreu como um sonho. Helena descobriu-se contribuindo naturalmente para as discussões, suas ideias sobre o mercado editorial sendo recebidas com interesse genuíno. Anos lendo e estudando literatura, finalmente encontravam um propósito maior. Durante o coquetel que seguiu, ela observou com fascínio como a atitude das pessoas mudava sutilmente. Os olhares de julgamento foram substituídos por respeito. Os sussurros maldosos por tentativas de iniciar conversas sobre livros e projetos futuros. Você planejou tudo isso, não foi? Ela perguntou a Gabriel quando finalmente conseguiram. Um momento sozinhos em seu escritório. Ele sorriu. Aquele sorriso que ainda fazia seu coração derreter. Planejei mostrar ao mundo a mulher incrível que você é. Sim, definitivamente. Mas o manuscrito... Como? Aurora me mostrou algumas páginas que você havia deixado na biblioteca. Ele admitiu. Foi quando percebi que tinha em minhas mãos não apenas a mulher que amo, mas também o futuro da empresa que construí. Helena se aproximou dele, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Por que não me contou antes? Porque queria que você descobrisse sua própria força primeiro. Ele respondeu, puxando-a para seus braços. Queria que o mundo visse não apenas a mulher que escolhi amar, mas a profissional brilhante que você é. E se eu não estivesse pronta? Ela sussurrou contra seu peito. Gabriel riu suavemente. Helena, meu amor, você estava pronta desde o momento em que enfrentou aquele dia terrível com dignidade. Só precisava perceber isso.
Ele a afastou gentilmente, apenas o suficiente para olhar em seus olhos. Sabe o que mais me fez me apaixonar por você? Ele perguntou. Helena balançou a cabeça, perdida na intensidade de seu olhar. A forma como você nunca deixou sua dor te definir. Como transformou o abandono em força, humilhação em dignidade. Você é extraordinária, Helena Santos. E hoje, todos nesta empresa viram exatamente o que eu vejo todos os dias. Ela ergueu-se na ponta dos pés para beijá-lo, não se importando se alguém poderia entrar no escritório a qualquer momento. Este homem que havia não apenas curado seu coração partido, mas lhe dado asas para voar, merecia todo o seu amor e mais um pouco. Casa comigo? Ele murmurou contra seus lábios quando se separaram. Helena congelou. O quê? Gabriel sorriu, afastando-se apenas o suficiente para tirar algo do bolso de seu paletó, uma pequena caixa de veludo azul. Eu ia esperar, fazer algo mais elaborado, ele admitiu, abrindo a caixa para revelar um anel deslumbrante. Um solitário de diamante cercado por pequenas safiras. Mas vendo você hoje, tão forte, tão segura, tão absolutamente deslumbrante, percebi que não quero esperar nem mais um dia para fazer de você oficialmente minha. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Helena agora, mas ela não se importava. Sim, ela sussurrou, e então mais forte. Sim, o anel deslizou perfeitamente em seu dedo, como se tivesse sido feito especialmente para ela, e conhecendo Gabriel, provavelmente havia sido. Agora, ele sorriu, enxugando suas lágrimas. Com beijos suaves, que tal provocarmos mais alguns comentários? Antes que ela pudesse perguntar o que ele queria dizer, Gabriel a conduziu de volta ao salão onde o coquetel acontecia. Subindo em um pequeno palco improvisado, ele pediu a atenção de todos. Senhoras e senhores, sua voz ressoou pelo ambiente. Tenho mais um anúncio para fazer. Helena acabou de me dar a honra de aceitar ser minha esposa. Os aplausos que se seguiram foram genuínos, misturados com exclamações de surpresa e congratulações. Helena observou, maravilhada, como até mesmo os mais céticos pareciam agora sorrir genuinamente. Mais tarde, quando finalmente chegaram em casa, Aurora os esperava na biblioteca com 3 taças de champanhe já servidas. Então, ela perguntou, seus olhos brilhando de expectativa. Como você sabia? Helena riu, mostrando o anel. Querida, Aurora sorriu, entregando-lhes as taças. Venho planejando este casamento desde o dia em que vi vocês dois juntos pela primeira vez. Agora vamos brindar ao amor que transforma, à coragem que reconstrói e aos finais felizes que são apenas novos começos. E enquanto as taças tilintavam no silêncio acolhedor da biblioteca, Helena percebeu que sua história havia realmente chegado ao ponto que sempre sonhou, não o final feliz artificial que quase teve com Ricardo, mas algo muito mais profundo e verdadeiro, um amor que não apenas a completava, mas a fazia querer ser sua melhor versão. Um homem que não apenas a amava, mas a respeitava e admirava. Uma família que a acolhia não por obrigação, mas por escolha. Ela pensou enquanto observava o anel brilhar em seu dedo, era o verdadeiro significado de felicidade. O jardim da mansão dos Farias estava transformado. Milhares de luzes delicadas pendiam entre as árvores centenárias, criando um céu estrelado artificial que rivalizava com o verdadeiro acima. Rosas brancas e azuis, as favoritas de Helena, decoravam cada superfície, seu perfume suave, enchendo o ar da noite. No quarto principal, Helena estava sentada diante do espelho, observando Aurora dar os últimos retoques em seu cabelo. O vestido de noiva, diferente do primeiro, não havia sido comprado em prestações ou escolhido para agradar os outros. Este havia sido desenhado especialmente para ela,
cada detalhe pensado para refletir quem ela realmente era. O tecido fluido abraçava suas curvas com elegância, o decote delicado revelando seus ombros de uma forma que era simultaneamente clássica e sensual. Pequenas pérolas e cristais formavam constelações sutis ao longo da saia, brilhando como estrelas quando ela se movia. Pronto! Aurora declarou, ajustando a última flor em seu cabelo. Agora sim você está perfeita. Helena sorriu para seu reflexo, mal reconhecendo a mulher que a encarava de volta. Não pela beleza exterior, embora esta fosse inegável, mas pela luz que irradiava de dentro para fora. Está nervosa? Aurora perguntou suavemente, sentando-se ao seu lado. Não, Helena respondeu com sinceridade. Pela primeira vez na vida, estou completamente em paz com uma decisão. Um suave bater na porta interrompeu a conversa. Era Maria, a governanta, com lágrimas nos olhos. Senhorita Helena, ela chamou emocionada, tem alguém aqui que quer vê-la antes da cerimônia? Por um momento, o coração de Helena parou. Mas não era Ricardo desta vez. Era sua mãe, Dona Marta, parada na porta com um embrulho nas mãos e olhos marejados. Minha filha, ela sussurrou aproximando-se hesitante. Você está deslumbrante. Helena levantou-se, sentindo lágrimas começarem a se formar. Após o desastre do primeiro casamento, seu relacionamento com a mãe havia ficado tenso. Ela havia escolhido se afastar, precisando de espaço para se reconstruir. Mas agora, mãe, ela abriu os braços e Dona Marta correu para abraçá-la. Me perdoa, sua mãe soluçou contra seu ombro, por não ter entendido antes, por ter insistido que você voltasse para ele. Você estava certa em seguir seu coração. Aurora discretamente deixou o quarto, dando-lhes privacidade para este momento. Não há nada para perdoar, Helena respondeu suavemente. Cada momento me trouxe até aqui, até o amor verdadeiro. Dona Marta se afastou ligeiramente, enxugando as lágrimas. Trouxe algo para você, ela disse, estendendo o embrulho. Era da sua avó. Ela sempre dizia que deveria ser usado pela primeira neta que encontrasse o amor verdadeiro. Com dedos trêmulos, Helena abriu o pacote. Dentro havia um delicado colar de pérolas, amarelado pelo tempo, mas ainda lindíssimo. É perfeito, ela sussurrou, tocando as pérolas com reverência. Posso? Sua mãe perguntou, pegando o colar. Helena assentiu, virando-se para que ela pudesse colocá-lo. O peso das pérolas em seu pescoço trouxe uma nova dimensão ao momento. Uma conexão com seu passado, sua história, suas raízes, não mais como amarras, mas como alicerces para seu futuro. Um suave badalar de sinos anunciou que estava na hora. Helena respirou fundo, olhando-se uma última vez no espelho. Pronta? Sua mãe perguntou suavemente. Mais do que nunca. O jardim estava repleto, mas não com a multidão do primeiro casamento. Desta vez, apenas pessoas verdadeiramente importantes estavam presentes. Família, amigos próximos, colegas que haviam se tornado mais que apenas conhecidos. A música começou. Não a tradicional marcha nupcial, mas uma versão orquestrada de La Vie en Rose, a música que tocava na primeira, noite em que ela e Gabriel dançaram juntos. Seu pai não estava ali para levá-la ao altar. Havia partido há anos, mas quando Aurora ofereceu seu braço para acompanhá-la, Helena sentiu que não poderia ser mais perfeito. O caminho até o altar improvisado entre as árvores centenárias parecia flutuar sob seus pés. Rosas brancas e azuis marcavam o caminho, seus perfumes se misturando com o aroma da noite. E então ela o viu. Gabriel estava magnífico em seu smoking, seus olhos verdes brilhando com uma intensidade que fez seu coração saltar. Mas foi sua expressão ao vê-la que quase fez Helena parar de respirar. Puro amor, admiração e uma alegria tão profunda que parecia iluminar todo o seu ser.
Quando Aurora entregou sua mão para ele, Helena sentiu como se finalmente estivesse chegando em casa. Você está absolutamente deslumbrante, ele sussurrou, seus olhos percorrendo cada detalhe de sua aparência. E você está atrasado. Ela brincou suavemente. Ele ergueu uma sobrancelha confuso. Como assim? Demorou 29 anos para me encontrar. Ela sorriu, fazendo seus olhos brilharem com diversão e amor. A cerimônia foi conduzida por um juiz amigo de Gabriel, mas com toques pessoais que tornaram tudo mais significativo. Em vez dos votos tradicionais, eles escreveram os próprios. Gabriel foi primeiro. Helena, minha poetisa, ele começou, sua e voz forte e clara, apesar da emoção evidente. Quando perdi minha primeira chance no amor, construí muros ao meu redor convencido de que estava mais seguro sozinho. Então você apareceu, descalça numa praça, com um vestido de noiva rasgado e mais dignidade do que já via em qualquer pessoa. Risos suaves percorreram a audiência, misturados com alguns fungados emocionados. Você não derrubou meus muros, você me mostrou que eles nunca foram necessários. Com sua força gentil, sua paixão pelos livros, sua capacidade de ver beleza, mesmo nos momentos mais escuros, você me ensinou que o verdadeiro amor não precisa de proteção. Ele é a proteção. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Helena agora, mas ela não se importava. Prometo te amar não apenas nos momentos fáceis, mas especialmente nos difíceis. Prometo ser seu porto seguro, seu parceiro de aventuras, seu primeiro leitor e seu maior fã. Prometo te fazer café todas as manhãs, mesmo que você sempre reclame que está forte demais. E, principalmente, prometo passar cada dia do resto de nossa vida te mostrando que o amor verdadeiro não é um conto de fadas. É melhor, porque é real. Quando chegou sua vez, Helena teve que respirar fundo várias vezes antes de conseguir falar. Gabriel, meu amor inesperado, ela começou, sua voz tremendo levemente. No dia em que meu mundo desmoronou, você não apenas me ofereceu ajuda, você me ofereceu possibilidades. Não tentou consertar meu coração partido, me deu espaço e tempo para descobrir que ele podia bater de uma forma completamente nova. Ela fez uma pausa, encontrando seus olhos cheios de amor. Você me ensinou que amor verdadeiro não é sobre roteiros pré-estabelecidos ou expectativas sociais. É sobre crescer juntos, sobre descobrir juntos, sobre construir algo único e precioso. Com você aprendi que posso ser simultaneamente forte e vulnerável, independente e completamente apaixonada. Agora era Gabriel que lutava contra as lágrimas. Prometo ser sua parceira em todos os capítulos de nossa história. Prometo te apoiar nos momentos de dúvida, celebrar suas vitórias como se fossem minhas e sempre lembrar que nosso amor nasceu entre livros e cresceu com respeito. Prometo nunca deixar que a rotina apague nosso brilho e, principalmente, prometo te amar não porque preciso, mas porque escolho. Todos os dias, todas as horas, todos os momentos. As alianças foram trocadas, anéis simples de platina com suas iniciais e a data gravada por dentro. Quando o juiz os declarou marido e mulher, o beijo que selou sua união foi simultaneamente terno e apaixonado, arrancando aplausos e assovios dos convidados. A festa que seguiu foi íntima e perfeita. Aurora havia supervisionado pessoalmente cada detalhe, desde o menu até a decoração. A pista de dança improvisada entre as árvores iluminadas rapidamente se encheu de casais. Durante sua primeira dança como marido e mulher, Gabriel a segurava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Feliz? Ele perguntou, seus lábios roçando sua têmpora. Mais do que jamais pensei ser possível. Ela respondeu, aninhando-se mais em seus braços. Mais tarde, quando a festa estava no auge, Helena escapou por um momento para a biblioteca, seu refúgio, o lugar onde tudo realmente começou.
Para sua surpresa, encontrou um pequeno pacote sobre sua poltrona favorita. Dentro havia um livro, uma primeira edição de Jane Eyre, ainda mais antiga que a que pertencia à família de Gabriel. O bilhete dizia simplesmente: para minha esposa, que, como Jane, encontrou seu Rochester, só que sem todo aquele drama gótico. Com todo o meu amor, Gabriel. Helena riu através das lágrimas, seu coração transbordando de amor. Achei que te encontraria aqui. A voz de Gabriel soou atrás dela. Velhos hábitos. Ela se virou, mostrando o livro. Você é impossível. Impossível de resistir? Ele sorriu, puxando-a para seus braços. Impossível de não amar. Ela corrigiu, erguendo-se para beijá-lo. E ali, na biblioteca onde sua história realmente começou, rodeados por milhares de outros romances, Helena e Gabriel começaram seu próprio capítulo. Não um final feliz, mas um glorioso começo. Porque às vezes, os melhores amores não são aqueles planejados, mas os que nos pegam de surpresa. Às vezes, é preciso ter o coração partido para descobrir que ele pode ser reconstruído de uma forma mais bonita. E às vezes, o verdadeiro amor não é encontrado nos lugares que esperamos, mas nos momentos em que menos procuramos por ele.